Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cavani na mira do Timão, hein? O clube quer um 9 de peso e tá vasculhando o mercado para isso. E tem mais uma informação: Luan deve mesmo ir embora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A notícia que caiu como uma bomba neste fim de semana de que o Corinthians consultou a situação de Edinson Cavani, o uruguaio de 34 anos, jogador do Manchester United. Notícia do GE, do Marcelo Braga, setorista do Corinthians, que descobriu essa informação. O que é consultar? O que significa ter feito uma consulta? Bom, gente, isso é um processo de uma negociação inicial. Você sonda, né? Talvez a consulta ou a sondagem, elas se assemelham muito, né? Você consulta a situação do jogador via intermediários, via empresários, para saber se ele tem uma disponibilidade, se ele gostaria de voltar para a América do Sul. A gente sabe que o Cavani há algum tempo, desde que saiu do PSG, estuda, né, jogar na América do Sul. Ele tem um sonho de jogar a Libertadores. Ele já foi tentado por outras equipes brasileiras. O Grêmio chegou inclusive a falar muito com o empresário e tal, da possibilidade dele voltar para o Brasil. E agora o Corinthians fez esse monitoramento. Por quê? Porque ele tem contrato encerrando na metade do ano que vem com o Manchester United. Não está sendo muito aproveitado. E claro, não é, digamos, errado, né, você tentar monitorar a situação desse jogador. A gente está vivendo um momento aqui no futebol brasileiro em que vários jogadores em que talvez a gente não imaginasse que fossem jogar por aqui estão voltando. É um ano de Copa do Mundo em que há muita visibilidade aqui no futebol, na América do Sul. O Corinthians vai disputar Libertadores, tem uma visibilidade internacional, então eu acho muito natural esse tipo de consulta. Porque aí na consulta, na sondagem, você descobre do empresário do jogador o seguinte: não, ele voltaria nessa condição, não, ele voltaria agora, ele voltaria no meio do ano, ele voltaria ganhando mais ou menos por aí, livre no mercado, né, que é o tipo de modelo de contratação que o Corinthians tem feito, porque aí você acresce o salário com luvas. Como é que o Corinthians vai arrumar dinheiro para contratar o Edinson Cavani? Mais ou menos como fez com o William, com o Roger Guedes, com o Juliano, com o Renato Augusto, com o Paulinho, jogadores livres no mercado em que você não precisa despender um valor para tirar ele de nenhum clube. E aí, claro, né? Tá, mas o salário vai ser alto, aquela coisa toda computando junto com luvas. Sim, mas aí você faz um reajuste dentro da tua folha salarial e imagino eu que o gestor pense numa equação entre receita versus despesas. Nunca funciona assim, né? Normalmente não é exclusividade do Corinthians e eu nem tô determinando que seja isso, mas infelizmente os clubes trabalham gastando mais do que recebem. E aí isso vai gerando dívidas, né, que outras gestões vão pagando essa conta. Mas não sei se é o caso. O Corinthians, vocês sabem, fez um remanejamento nessa temporada, liberou mais de 20 atletas, conseguiu liberar 5 milhões da sua folha de pagamento e com jogadores mais decisivos conseguiu, né, até substituir esse valor na folha, mas pelo menos com jogadores que te dão resposta. E por que isso sai vantajoso? Porque, por exemplo, se naquele molde o Corinthians tinha uma folha de 12, 13 milhões de reais, com um time mediano, porque muitos estavam emprestados e o Corinthians ainda gastando com isso, você não tinha a perspectiva de chegar na Libertadores. Você substituindo esses mais de 20 jogadores por apenas 4 que elevaram o patamar do teu time titular, você chega na fase de grupos da Libertadores, onde você já tem uma premiação maior no Brasileiro, onde você já tem uma perspectiva de ganho maior, um prestígio internacional, angariar patrocinadores. Então, digamos assim, um investimento quando você contrata jogadores, mesmo que gastando um pouco mais para poder receber ali na frente. Qual é o foco do futebol? O foco do futebol de um clube é o seu time. E se o teu time não vai bem, você não angaria sócio-torcedores, patrocínio, gente no estádio, avançar nas competições que vão lhe render premiações. É essa relação que o Corinthians está fazendo para poder ter uma perspectiva em 2022. E sabe que a exigência da torcida, que já está muito grande, né, no comando do técnico Silvinho, vai ser por títulos. Se em 2021 os reforços chegaram apenas no segundo semestre, no segundo turno do Brasileiro, e tudo bem, a torcida entendeu que o time apenas, entre aspas, se classificou para a Libertadores, 2022 essa régua subiu demais. Essa responsabilidade do Silvinho, dos seus comandados, será de conquistar títulos.
Começando pelo Paulista, e o Paulista não será suficiente pelo elenco que o time montou. A gente sabe que o torcedor vai cobrar um grande título, um título de expressão. Brigar pelo menos pelo Brasileiro, brigar pela Libertadores, ganhar uma Copa do Brasil. Esse é o tamanho do problema, entre aspas, que o Corinthians se meteu ao contratar esses jogadores, ao elevar o nível técnico do seu time. Então a consulta ao Cavani foi feita, mas claro que a gente não sabe, né, maiores desdobramentos, porque não há proposta. Há apenas uma consulta para saber qual a situação dele. O Flávio Ortega, que é setorista do Corinthians do grupo Disney, inclusive chegou a dizer, e isso não é nenhuma informação de tentativa, tá? De que em conversas com o Duílio Monteiro Alves, ele determinou esses três como principais nomes do mercado que ele gostaria de ter no Corinthians, mas é claro que eles são muito difíceis de contratar. Cavani, Luizito Soares e Robert Lewandowski. Claro que a gente está falando de jogadores realmente muito mais difíceis, até mesmo se a gente for comparar alguns que já estão por aqui ou que estiveram no Brasil recentemente, como o Daniel Alves e o William, por exemplo, que a gente não imaginava que fossem voltar para o Brasil nesse momento. Mas o Luizito Soares e o Lewandowski realmente estão num outro patamar ainda de carreira. O Cavani também tem propostas do futebol europeu e eu acho que isso vai ser determinante. Mesmo aos 34 anos, se ele conseguir, terminando esse contrato com o Manchester United, uma grande equipe da primeira linha, e se fala realmente em Atlético de Madrid, Juventus, Barcelona, mesmo que o Barcelona não tenha classificado na fase de grupos, esteja vivendo uma transição, a gente sabe que é um clube, né, de proporções, né? É um clube ainda da primeira linha do futebol mundial. Se ele tiver proposta desses times, é óbvio que ele não vai voltar nesse momento para a América do Sul. Agora, tem o fato da fazenda dele aqui em Salto, no Uruguai, ficar mais próxima. O Cavani é um homem do campo, é um homem que gosta de ficar próximo da sua residência, da família. Ele quer voltar, ele quer disputar uma Libertadores. Tudo isso pode fazer com que o Cavani, da noite para o dia, pense o seguinte: quer saber? Eu vou jogar no Brasil. E aí, o Corinthians foi lá e já deu uma sinalização. Vamos conversar? E eu acho isso extremamente natural. Pode ser que vire gozação para os rivais, né, que pensam assim, como aconteceu com o Drogba da outra vez, como o próprio Cavani no Grêmio, né? Teve torcedores do Grêmio que foram recepcionar o Cavani no aeroporto porque surgiu uma informação que ele estava indo para Porto Alegre naquele dia e tal. Tudo bem, isso é do futebol. Agora, o dirigente, ele precisa monitorar o mercado. E isso me indicou, até pelas informações que a gente tem, de que o Corinthians vai buscar um centroavante de respeito, de responsa. Porque tá montando um time qualificado em algumas posições, muito qualificado em algumas posições, especialmente do meio pra frente, mas tá faltando esse cara. E olha, o Silvinho teve trabalho durante a temporada, testou até o Renato Augusto de falso 9, o próprio Roger Guedes ali, ele tem o Mantuan no elenco, testou o Luan em vários jogos, mas não tem um cara que seja no nível desses quatro como centroavante. E é esse cara que o Corinthians vai buscar para a temporada que vem. Então, essa informação a gente já tem. Porque se o Corinthians monitorou o Cavani, é sinal de que não tá pensando baixo, não. Que é um cara para corresponder realmente, um fazedor de gols, um 9 que chegue para resolver os problemas do time e ser titular. Agora, outra informação para vocês nesse vídeo é sobre o Meia Luan. A gente tem ouvido muita coisa nos bastidores. E o que eu posso dizer para vocês é que o conceito interno, que talvez não seja externado publicamente, na semana que vem, inclusive tem uma entrevista coletiva dos homens do futebol do Corinthians, o Roberto de Andrade e o Alessandro Nunes, eles não vão externar isso publicamente, mas há uma consciência interna de que o Luan não deu certo. De que ele não conseguiu dar conta do recado, não se identificou, não fez jus ao investimento. E mesmo tendo contrato até o fim de 2023, o Corinthians vai tentar negociá-lo. Mas como é que você tenta negociar um jogador que custou tanto, 20 milhões de reais, e custa tanto mensalmente, quase 1.800.000, contando salário e luvas? Tentando arrumar algum clube que pague pelo menos uma parte desse salário. Você não economiza o salário dele na totalidade, mas diminuindo pela metade, 60%, 70%, realmente se trata de uma grande economia, já que você está pagando ele integralmente e ele não está resolvendo o teu problema.
O Goiás, que subiu para a Série A nessa temporada e está monitorando alguns jogadores assim de mais representatividade, chegou a tentar o Cano, por exemplo, o Herman Cano, que saiu do Vasco e se assustou com a pedida do Cano de 600 mil por mês. Mesmo que a folha do Goiás possa melhorar um pouquinho, porque a cota de televisão vai aumentar agora na Série A, o Goiás também não vai fazer loucura. E sondou a situação do Luan e ouviu que a metade do Luan ainda era muito caro para o Goiás. 400 mil reais ainda era muito dinheiro para pagar pelo Luan. E para o Corinthians, né, mesmo que reforce um time da Série A, ainda teria uma boa economia. Os dirigentes e os empresários, né, o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Luan, que tem negócios no Corinthians, tem outros jogadores, vai tentar encontrar algum time capaz de, pelo menos tentar ressarcir um pouco do investimento que foi feito e se conseguir pagar o salário na integralidade, seja um mercado dos Emirados Árabes, China, leste europeu, ou mesmo aqui no mercado interno, sul-americano, enfim, o Corinthians, a informação é essa. O Corinthians vai tentar encontrar um time para o Luan, porque o Luan não deu certo. Isso eu posso atestar para vocês como comentarista também, né? Na minha análise, eu que insisti muito, quis muito que o Luan desse certo no Corinthians, mas a verdade é que ele não deu. Se inviabilizou com a torcida porque recebeu algumas chances e nunca conseguiu corresponder à altura. Então, basta arrumar um time para ele que ele vai. Se não arrumar, bom, aí não tem muito o que fazer, né? Eu realmente desisti. Não acho que o Luan vá dar certo ainda no Corinthians, ainda mais com toda essa concorrência, né? O Corinthians está contratando cada vez mais jogadores que sim estão resolvendo os problemas do time. O Luan não conseguiu. E aí, o que vocês acharam dessas informações todas? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!